Fala galera do Podcast Sul, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui e o nosso assunto é o Coritiba, é a entrevista de René Simões, entrevista dada logo após o clássico Atletiba, onde o Atlético venceu o Coritiba por 1-0. A gente vai ver uma série de verdades ditas pelo técnico, pelo head coach, head hunter, né? É a função do René Simões. Na verdade, ele é um diretor técnico do Coritiba. A gente vai ouvir essa entrevista aqui, nós vamos ponto a ponto, né, debater o que tem de verdade e o que é discurso, né, para tentar apagar incêndio. Podcast Sul pede para você se inscrever no canal, né? Isso é muito importante, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, né? E principalmente comente aqui na nossa barra de comentários e participe pelo botão valeu também. Nós vamos reagir a essa entrevista, vamos ouvir os principais pontos. Coritiba que tem jogo difícil, né, contra o Internacional fora de casa. São 5 jogos sem vencer. Já vou compartilhar com vocês aqui a entrevista. Essa entrevista foi concedida logo após o Atletiba. O técnico Gustavo Morínigo deu a sua explicação do jogo e aqui a gente vai ouvir, portanto, as primeiras falas do René Simões. Lembrando que ele vai falar de arbitragem, vai falar de elenco do Coritiba, vai falar com o torcedor diretamente. Isso é um papo muito interessante que a gente vai ouvir aqui no Podcast Sul. Eu quero começar então já rodando a entrevista, né? Na íntegra, né? Vamos Boa lá. noite a todos. Esse foi o 34º jogo que o Coritiba fez desde que eu cheguei aqui. E nesses 34 jogos nós ganhamos, nós perdemos, nós tivemos algumas controvérsias, mas hoje eu fiz questão de vir aqui em respeito à diretoria que está aí, o G5 está todo aí presente, está o presidente, o Jair, o Osíris, o Gulim, o Glenn passou e deixou também. Eu vim aqui em respeito à comissão técnica, que trabalhou muito pressionada essa semana e fez um trabalho em que mostrou uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que jogou um futebol que encantou a todos. Nossa primeira fase, pausa aqui, né? O René Simões já abre a entrevista coletiva, trazendo para ele, né, todas as atenções. Já tira a diretoria do Coritiba do foco, né? Tira, de certa forma, o time, né? A atuação do Coritiba, elogiando aqui a participação do Coxa no Atletiba. E presta atenção como é que ele vai transformar esse discurso. Vamos seguir aqui. Faltou o gol. Eu venho aqui em respeito aos jogadores, pela luta que eles fizeram, e merece que alguém venha levantar a voz por eles. E eu venho aqui em nome dos 30 mil torcedores que estavam no estádio e foram desrespeitados. O Varley tomou um cartão vermelho. Por que ele tomou um cartão vermelho? Porque ele quebrou um protocolo. O jogador não pode tocar no árbitro. E ele chegou tocando no árbitro. Então, ele quebrou um protocolo e levou um cartão vermelho. E o que diz o protocolo dos encerramentos dos jogos? Nenhum jogo pode ser encerrado com uma jogada diária sem que o VAR seja consultado. Então, o senhor Luiz Flávio, ele quebrou um protocolo também. Quem é que vai dar o cartão vermelho a ele? Quem é que vai dar o mesmo cartão que ele deu para o Varley, porque quebrou um protocolo? Quem é que vai levantar e vai dar o cartão vermelho para o senhor Luiz Flávio, que quebrou o protocolo? Eu não estou discutindo se foi pênalti ou não. Não é essa a discussão. O Léo está com a boca ferida, porque ele levou uma gravata ali, segundo ele, não sou eu que estou falando, o Léo levou uma gravata, e talvez o VAR
e quem é que vai dar o cartão vermelho. Se ele ia dar pênalti, se ele não ia dar pênalti, se o VAR ia ter a comunicação dizendo que foi pênalti ou não, isso é uma outra história. Mas ele quebrou o protocolo, assim como o Varley quebrou o protocolo. E ele foi rápido em fazer e dizer para o Varley: você quebrou o protocolo, meu filho, está aqui um cartão vermelho para você. E agora eu digo: o senhor Luiz Flávio quebrou um protocolo. Quem é que vai dar o cartão vermelho a ele? Ele desrespeitou todos os torcedores, ele desrespeitou os jogadores, ele desrespeitou a comissão técnica, a direção que trabalha firmemente. E quem é que vai dar o cartão vermelho para ele? Eu quero essa resposta. Alguém tem que dar essa resposta em respeito, em consideração. Olha aqui, o René Simões, ele, na entrada do seu discurso, ele já envolve toda a comunidade do Coritiba. Fala da diretoria, fala da comissão técnica, fala dos jogadores, agradece a presença do público no Couto Pereira, ou seja, ele tem o domínio da oratória e vai no principal do vídeo. Vocês vão ver ainda na sequência que o René Simões dá um choque de realidade no torcedor do Coritiba. Não sei se em todos os torcedores do Coritiba, mas em parte deles, né? Dizendo qual a real situação do Coritiba. Mas aqui ele vai para o ataque à arbitragem, né? Ele ainda coloca, né? Não quero aqui dizer se foi pênalti ou não, mas eu estou aqui cobrando o árbitro da partida que ele desrespeitou um protocolo. Vamos seguir aqui analisando essa fala do René Simões. A todos os 30 mil torcedores que estiveram aqui, aos jogadores que trabalharam e fizeram uma partida, acho que foi a melhor partida do Coritiba nesses 34 jogos. Lamentavelmente, o gol não veio, fruto de algumas intervenções do goleiro. Aqui, me permita discordar do René Simões. Para mim, a melhor atuação do Coritiba na temporada foi contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Fez um bom primeiro tempo, ficou em desvantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Gustavo Morínigo conserta o time, faz o time jogar sem desistir e poderia ter saído com a vitória lá da Arena Independência. Ficou no 2-2. Então aqui eu acredito, né, é a opinião dele, né? A gente só está aqui reagindo e comentando. Mas para mim, o melhor jogo do Coritiba foi contra o Galo. E ele já disse que jogou o Atletiba, né? Mas não ganhou, né? Vamos ver como é que segue aqui a conversa do René Simões. Vamos lá. Fabulosos, outras por erros nossos, outra por causa de 1 centímetro, que o protocolo do VAR diz que o jogador que tiver 1 centímetro do pé dele não pode fazer o gol. Foi o caso do Manga, e vamos respeitar o protocolo. Ninguém está vindo aqui dizendo assim, que absurdo, anular o gol do Coritiba. Não, porque nós respeitamos os protocolos. Agora eu quero saber quem é que vai dar o cartão vermelho para o senhor Luiz Flávio por ter quebrado o protocolo da partida e acabou com uma pressa que eu não entendi. Por que aquela pressa de acabar o jogo? Por que aquela pressa? Quando todo mundo tem... Aqui eu quero fazer também uma colocação. O Atlético marca o gol já no último minuto de jogo, René Simões. Ele deu 5 minutos de acréscimos, né? Em teoria, né, no meu modo de ver, e desculpe estar aqui discordando, o jogo poderia ser encerrado logo após o pênalti. Porém, concordo, né? Concordo com o René Simões aqui, falei inclusive isso no nosso pós-jogo, que o árbitro deveria, no mínimo, rever o lance no VAR, no monitor lá, e depois disso decidir se foi pênalti ou não e encerrar a partida. Não poderia ter encerrado daquela maneira. Mas vamos seguir aqui. Tem calma, vai lá, analisa o VAR diz, não houve absolutamente nada. Acaba o jogo, estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Se o VAR diz para ele que não foi pênalti no Léo Gamalho, eu não estaria aqui. Porque é uma questão de interpretação, uma questão de julgamento, paciência. Vamos à luta. Estamos sofridos,
porque foi uma semana muito difícil depois do jogo do Bragantino. Aproveito para dizer que algumas coisas saíram, são absolutamente inverdades, que houve briga entre jogadores, entre Muralha e o Fabrício, o Régio, absolutamente inverdades. Não houve absolutamente nada entre os jogadores, opção do treinador, jogar aquele time, jogar esse time agora, absolutamente opção, como tem sido feito. É ele que decide, é ele que vai escolher, é ele que assume as responsabilidades, e fizemos esse jogo que nós fizemos aí, né? Não jogamos com um time qualquer, um time que vem invicto há bastante tempo, e colocamos ele no bolso. Simplesmente colocamos o time no bolso hoje e jogamos, e eles não conseguiram jogar. Aqui é uma declaração que repercutiu bastante na imprensa nessa segunda-feira. Colocamos o Atlético no bolso. A expressão colocar no bolso, ela não é usada nesse termo aqui, né? O Coritiba não ganhou o jogo, né? Não fez o que quis do Atlético, né? Para dizer que colocou no bolso. Mas concordo se ele tivesse usado aqui outras palavras para dizer que o Coritiba foi superior, e de fato foi superior durante a partida, durante os 90 minutos, né? O Atlético teve alguns lances de perigo ali, e parecia que o Atlético estava satisfeito com o empate. O Atlético estava satisfeito com o empate, até porque o empate para o Atlético, né, seria melhor do que o empate para o Curitiba, né? O empate para o Curitiba seria muito pior. A derrota nem se fala, né? São 5 jogos sem vencer. Mas essa é uma declaração que chamou bastante atenção. Vamos continuar aqui ouvindo, porque tem muito assunto interessante ainda para a gente analisar. Vai lá, René. Quantas defesas fez o Rafael? Absolutamente nenhuma, né? Nenhuma defesa. Então, fica aqui o meu protesto veemente por essa falta de respeito, por essa quebra de protocolo do seu Luiz Flávio, e eu quero uma resposta. Eu quero que alguém me diga que punição ele vai receber, porque se ele não receber nenhuma punição, ele não tem o direito de fazer com que o Varley seja punido também. Eu acho que é questão de coerência e isonomia. Se ele quer, pode quebrar o protocolo, o Varley também pode quebrar o protocolo e não ser punido. Então, fica aqui o meu protesto. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição, mas eu só queria realmente fazer esse questionamento. René, então ele vai, boa noite. Faz em cima disso que você falou, do protesto, faz enfim, um protesto, tudo muito bem colocado. Até me lembro, o ano passado, o Coritiba entrou várias vezes com alguns pedidos e reclamações de arbitragem na CBF por conta de erros, enfim, em várias outras situações. Nesse caso especificamente, o clube vai pedir alguma responsabilidade, enfim, para que seja avaliada toda a situação, porque a gente entendeu aqui já tudo que você disse, mas oficialmente deve ser feito algo? Não tenho dúvida, do jeito que essa direção é atuante, é atenta a todos os detalhes, que será feito um protesto por parte do clube, né? Eu não estou discutindo interpretação, percebe? Eu não estou discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti, não é essa a discussão. A discussão é muito clara, é muito óbvio. Um protocolo estabelecido foi quebrado. É isso. Então é muito claro. O árbitro da partida, ele vai muito mal nesse quesito, né? Ele, no mínimo, ali, ele tinha que falar. A bola é espirrada, né? A bola é espirrada, ele deveria pegar e, né, falar o seguinte: vamos ver o que o VAR vai me dizer aqui. Ah, entendeu como normal? Encerrou o jogo. Ele não fez isso. Nesse ponto, está coberto de razão aqui o René Simões. Claro, é isso que o clube vai exigir da CBF. O senhor Luiz Flávio tem que ser responsabilidade por essa quebra de protocolo. Ou eu não vou poder punir o Varley por ele ter quebrado o protocolo. Eu vou dizer, Varley, está tudo bem. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, às vezes, quebram o protocolo, está tudo legal, não tem problema nenhum. Eu não vou ter um discurso coerente para falar com o Varley que ele está errado, que ele quebrou um protocolo.
René, boa noite. Vou te fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz para o Morínigo, mas cada um na sua área de atuação, né, em relação à melhor partida, acho que você citou também, do Coritiba nesta temporada, um resultado que não vem, a sequência de 5 partidas, como pesar tudo isso num gerenciamento hoje de um grupo de pessoas? Olha, eu aproveito e eu, às vezes, escrevo algumas cartas e algumas vezes companheiros meus dizem, você vai escrever carta? Eu escrevo porque eu quero ser solidário ao sofrimento da direção, ao sofrimento da comissão técnica, e eu quero ser solidário e boto a cara ali, a tapa, e pode bater. Mas vou dizer. E eu me lembro muito bem, depois que nós ganhamos o campeonato paranaense, ganhamos de 3-0 do Goiás, estávamos todos muito eufóricos, escrevi uma carta e ainda... Atenção, torcedor coxa que está comigo aqui, torcedor que acompanha o Podcast Sul, esse é um momento muito importante da entrevista. É onde o René Simões vai dizer, né, que o Coritiba está na disputa para permanecer na Série A. E ele joga um balde de água fria no torcedor mais entusiasmado do Coritiba, que chegou a deslumbrar aí com uma campanha de Libertadores, Copa Sul-Americana. Não que isso esteja longe do alcance do Coritiba. O campeonato, repito, 1/3 do campeonato já foi rodado. Coritiba hoje está mais próximo da ZR do que grupo de Libertadores, mas vale ressaltar que a distância hoje ela ainda é pequena, né? O vice-líder do campeonato tem 10 pontos a mais que o Coritiba. Para você ver como todos os times estão ainda muito perto de pontos na classificação, porém distante nas posições. Mas vamos prestar atenção neste ponto. Eu quero saber se você, torcedor coxa branca, concorda com o René Simões. Vamos lá. Sim, calma. Nós estamos embarcando num voo e esse voo nós teremos turbulências. E quando elas acontecerem, máscara de oxigênio cairão, pegue sua máscara, seja forte, confie e vamos juntos. Esse campeonato é muito difícil, é muito difícil. Eu fiz um levantamento e coloquei até aquilo, né? Nenhum time para se manter na Série A, e foi assim que nós entramos no campeonato, para nos mantermos. Queremos a Sul-Americana? Queremos. Queremos para a Libertadores? Óbvio que queremos. Agora, nós entramos para ficar na Série A. E ficar na Série A, amigo, pode fazer o levantamento quem quiser aqui. Você não vai encontrar ninguém que tenha ficado com menos de 18 derrotas. São 18 derrotas. Quem não souber perder sem gerar crise, não consegue ficar em cima. Então, tem que ter muita calma nessa hora para você administrar a ansiedade dos outros, a expectativa dos outros, e você saber qual é a sua expectativa, a sua realidade e trabalhar. Né? Nós tínhamos uma campanha absolutamente fenomenal. E você até falou, voltou o William Farias, né? O Tony voltou também, e nós tínhamos um meio-campo, estava encantando a todo mundo. Todo mundo falava, ligava e falava do nosso meio-campo. O William Farias, o Andrei e o Tony. E agora, para você restabelecer essa química, isso não é fácil, porque todo o conjunto, essa engrenagem toda, ela se move de acordo com alguma coisa. E essa coisa era muito bonita. Era muito bonito. O William Farias, o Andrei e o Tony jogando, era muito bonito. E você tira essa engrenagem, interfere em tudo mais. Vai interferir do lado direito, do lado esquerdo, no lado da frente, tudo isso. Então, descobrir essa engrenagem de novo, hoje foi descoberto uma química muito legal aqui pelo jogo. Então, isso tem que ter paciência, isso tem que ser olhado. É muito simplista como as pessoas olham o futebol. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Não, espera aí, mas por que estava ganhando e jogando como poucos? E todo mundo dizia, o Coritiba vai fazer uma campanha. Aí você quebra essa estrutura, a engrenagem não é a mesma. Então, é paciência que tem que ter, confiança no trabalho e continuar trabalhando. René, ainda nessa linha, como é manter essa tranquilidade, essa frieza? Só fazer uma análise aqui antes da próxima pergunta. Está coberto de razão, René Simões.
Está coberto de razão, René Simões. E tudo vai desabar no elenco, né? Porque eu não tenho dúvida alguma, o torcedor há de concordar comigo aqui, que o 11 do Coritiba, que inicia o Campeonato Brasileiro, né? Sempre ponderando que o Coritiba também teve adversários mais modestos no início da temporada, né? Quando começa a série negativa do Coritiba? Quando pega São Paulo, quando pega Palmeiras, quando pega o próprio clássico Atletiba, né? Dentro de tudo que a gente viu do Coxa no campeonato, ressalva-se aí um empate com o Atlético Mineiro, do meu ponto de vista, que fez uma bela atuação. A maneira que venceu do Fluminense, para mim, o Fluminense é um time de Libertadores, é um time que vai brigar por Libertadores, então é uma vitória importante. E por outro lado, tem derrotas do Coritiba contra o Dragão, contra o Atlético Goianiense, contra a Avaí. São derrotas pontuáveis, do meu ponto de vista. São adversários que o Coritiba, no mínimo, deveria pontuar ali dentro daquela atmosfera que vinha vivendo. Lembrando que o Coxa perde o Tony Anderson, depois de uma certa sequência. Tony Anderson se recupera, agora perde o Andrei, né? Perde o William por alguns jogos agora, que está retornando. Então, quando se desmembra aquele 11 ideal, né, o Coritiba sofre um pouco para repor, principalmente nas volâncias ali, né? O Coritiba mexeu muito nas laterais, teve um jogo do Coxa, se não me engano, contra o América, que jogou sem os 2 zagueiros titulares, né? O Aleph Manga ficou um tempo rendendo muito mal. O Gamalho, lesionado, também volta agora. Então, o Coritiba sofreu muito com isso. E o elenco vai dando amostras aí que ele é um elemento, um elenco limitado, né? E o Campeonato Brasileiro parece, eu não quero cravar isso agora, mas parece que a gente está vendo um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos tempos. Vamos seguir com o René aqui mais um pouquinho. Na análise, no momento são 5 jogos sem vencer. Acredito que o desempenho de hoje vai mostrar que há um caminho a ser seguido, mas o Coritiba enfrenta aí um campeonato em que já tem uma desigualdade financeira, é um dos times aí que vai receber menos das cotas, e tem também esse problema novo aí que veio da proibição de contratações. Como vai ser superar tudo isso, manter a frieza e dar força aí ao grupo, à comissão técnica? É você usar a tua experiência e saber que sem essa tranquilidade você não vai a lugar nenhum. Tem que ter muita calma e passar isso para os jogadores, passar para eles que a gente tem que trabalhar e trabalhar duro como nós fizemos hoje. Nem sempre o time que joga mais ganha o jogo. Foi o que aconteceu hoje, né? Você percebe que eu não discuti o pênalti deles. Não estou discutindo. Questão de interpretação. O Castan cabeceia a bola, o Rafael sai, tá legal. O cara achou que é pênalti, tá tudo bem. Foi no protocolo, tá tudo bem. Então, muita calma que tem que ter nessa hora, saber que todos os clubes do futebol brasileiro, todos os clubes, vejo o Atlético Mineiro agora, deve ter saído hoje da crise, porque ganhou do Flamengo, deve ter saído da crise. Todos, né? Olha o Flamengo com essa derrota, de repente, retorna para a crise. Como é que você trabalha isso com um time de 1 bilhão de orçamento? Tem que ter muita calma, que se você não tiver calma, você estoura eles também. Estava lá o treinador do Atlético quase sendo demitido. Então, hoje já não deve estar mais demitido. Então, em todos os setores você vai ver que tem problemas, até porque nós estamos vivendo uma coisa inusitada, que foi a janela. Nunca se teve no futebol brasileiro a janela. Então, você trabalhava, machucou o Andrei, sai correndo, vamos lá, vamos contratar um jogador em algum lugar, né? Do mesmo nível, parecido. Não podemos fazer isso. Então, uma coisa inesperada que todo mundo está vivendo com isso. O jogador caiu muito de performance, ia lá, contratava, trazia um outro aqui, saía esse aqui. Agora você tem que ter, então, você tem que ter consciência de que tudo isso faz parte desse universo que é gerenciar uma equipe. Então, se você não tiver calma, você acaba estourando tudo e vai para o espaço.
e depois, lá no final, você vai dizer, puxa, se eu tivesse calma lá no início. Então, essa é a ideia. Renê, Tá eu aí, acho que você mais que um- o René Simões, a entrevista dele repercutiu bastante, né, entre os torcedores do Coritiba. A gente analisou aqui os principais pontos, né? É um profissional muito inteligente. Você percebe que ele vai para uma coletiva para criticar a arbitragem, né? Só que ele não critica da maneira banal, da maneira comum. Roubou o meu time. Ele não disse isso em nenhum momento, mas ele faz uma crítica da maneira que o árbitro encerra a partida, chama atenção para isso e vai exigir aí uma punição a este árbitro da partida. Aproveita ali para falar do momento do Curitiba. Eu acho que ele acerta em 90% do que ele fala ali. Ele tem uma visão muito pés no chão ali. Curitiba tem um baita de um profissional. Só que o torcedor é muito passional. Torcedor, como o próprio René colocou ali, ele está num momento ali que ele se deslumbrou com o começo do campeonato, né? Em que pese os adversários do Curitiba foram um pouco não muito fortes, vamos colocar assim, né? Curitiba ganha do Goiás, né? Faz aquela exibição contra o Santos na Copa do Brasil, jogou muito aqui, talvez merecesse uma sorte melhor, não conseguiu. E depois vem essa série de jogos sem vitórias aí, são 5 jogos já. Ele minimizou ali, no meu ponto de vista, um erro grosseiro da comissão técnica, que é o jogo contra o Red Bull Bragantino, é um jogo pontuável. Curitiba praticamente abriu mão dessa partida. Mas é o momento do Curitiba pôr os pés no chão, não vai ter aí a janela, né, para fazer alterações, a não ser que isso seja resolvido aí nos bastidores, a questão das transferências, mas o René Simões tem o dom ali da palavra, isso é nítido. Tá certo? Eu quero que os torcedores do Coxa comentem aqui no Podcast Sul. Coxa tem, né, a semana aí para trabalhar contra o Internacional e principalmente muda o foco. Coritiba vai fazer um outro campeonato a partir de agora, a partir deste Atletiba. Curitiba deixa de sonhar lá em cima para ficar um pouco mais no meio da tabela. Eu quero a opinião sincera de vocês, torcedores aqui do Curitiba, tá certo? Like no vídeo, é o Podcast Sul, que a gente volta a qualquer momento.